Olá, sejam bem-vindos ao Unopar. Meu nome é Regina e hoje eu quero falar sobre o portfólio. O que é o portfólio? O portfólio é uma produção textual interdisciplinar, ou seja, é um trabalho, uma produção de texto que envolve todas as disciplinas do semestre. Portfólio, ele, para os alunos do semipresencial, ele deve ser feito em grupo. E para os alunos do 100% online, ele deve ser feito individualmente. Vou explicar para vocês o que está sendo pedido no portfólio desse semestre. Essas orientações estão disponíveis no seu ambiente, na pasta Atividades Interdisciplinares. Então, nós temos aqui o nome dos professores, as competências e habilidades da disciplina, os objetivos desse portfólio, e aí a gente começa com a situação geradora de aprendizagem, também chamada de SGA. Bom, a proposta de produção textual interdisciplinar em grupo terá como temática pandemia Covid-19 lockdown, estratégias e impactos do trabalho remoto para as pessoas e sociedade. Com essa temática, objetivamos possibilitar a vocês, estudantes, a aprendizagem interdisciplinar de conteúdos contemplados neste semestre. Neste trabalho, vocês desenvolverão a atitude de investigação e prática, sistematizando julgamentos baseados em critérios e padrões qualitativos e quantitativos relacionados a uma SGA e embasados em conhecimentos construídos em cada disciplina. No final deste manual, constam todas as informações necessárias para a construção do seu trabalho. Faça uma leitura na íntegra e observe todas as normas e orientações para que o desenvolvimento do trabalho seja satisfatório e possa atender todas as solicitações que a atividade exige. Se houver qualquer dúvida no desenvolvimento deste trabalho, sempre recorra às instruções aqui presentes, bem como acione o seu tutor à distância. Para os alunos do semipresencial, podem acionar também o seu tutor presencial para que possa auxiliá-los. O que é a SGA? Vamos ler. Pandemia Covid-19 lockdown. Estratégias e impactos do trabalho remoto para as pessoas e a sociedade. Você e sua equipe são os responsáveis pela gestão de uma instituição financeira de renome e de abrangência em todo o Brasil. É o Banco XYZ. Frente ao cenário pandêmico atual, a Covid-19 fez com que o modelo atual de trabalho se adaptasse às pressas. Para tal, muitos bancos que já operavam por meios digitais estão realizando suas atividades administrativas remotamente via home office, assim como o Banco XYZ. Essa adaptação foi benéfica e vista com bons olhos para muitos gestores, os quais afirmam que futuramente o home office pode ser uma realidade, uma vez que há menos custos de estrutura e transporte, além de constatarem que na modalidade remota de trabalho houve um aumento considerável na produtividade dos colaboradores. Então, pessoal, até o momento, o que a SGA tem falado para nós? Tem falado sobre nossa realidade. Muitas empresas tiveram que se adaptar a esse novo formato de trabalho, ao home office. E muitas empresas acreditam que esse será o futuro, porque perceberam até aumento na produtividade dos colaboradores através do home office. Continuando, e para setores do Banco XYZ, que é a empresa em questão na qual vocês são os responsáveis pela gestão, eles necessitam de atendimento pessoal, como atendimento e vendas. Alguns setores necessitam desse atendimento. Então, as jornadas serão realizadas parcialmente no home office, respeitando as condições e legislações atuais frente aos cuidados sanitários relacionados ao Covid-19. Esta foi uma forma de contornar os efeitos negativos na economia provindos da pandemia. Muitas agências não conseguiram bater as metas financeiras esperadas, e é provável que, assim como no Banco XYZ, estas terão suas atividades encerradas em um futuro próximo.
Diante do contexto apresentado, você e seu grupo foram selecionados para auxiliar nos pontos deste planejamento estratégico que a empresa necessita. Então, vamos lá. Quais são as tarefas? Primeiro, vocês precisam se colocar no papel de gestores desse banco XYZ e nesse papel vocês terão que elaborar um relatório de análise a ser entregue à diretoria e aos investidores, em que deverá ser apresentado obrigatoriamente os passos descritos a seguir. O passo 1. Para saber quais decisões são as mais adequadas em momentos de insegurança e incerteza de mercado, é necessário que um gestor saiba reconhecer o que acontece dentro e fora da sua empresa, tendo a visão clara e coesa no mercado qual está inserido. Neste contexto, elabore uma matriz SWOT para o banco XYZ e preencha cada quadrante com ao menos um componente. Utilize a SGA e seu conhecimento sobre o tema como base. Então, explicando sobre o passo 1, gente, ele trata da disciplina Planejamento Estratégico e nessa disciplina nós estudamos o SWOT. O professor explicou sobre o SWOT na aula. O que é o SWOT? Nós vamos fazer uma análise da empresa internamente, analisando quais são as forças dessa empresa, o que ela tem de bom, e analisando também o que ela tem de pontos de melhoria, chamado aqui no nosso gráfico de fraqueza, são os pontos fracos. Então, vai olhar para dentro dessa empresa e enxergar o que ela tem de bom, o que ela tem de força e o que ela tem de ponto de melhoria, o que ela tem de fraqueza. Para fazer isso, eu tenho que saber do meu conhecimento, né, dentro do tema e também do que está sendo exposto na SGA. O que eu li para vocês sobre o Banco XYZ? Alguns setores, né, precisam, se adaptaram 100% ao home office, outros necessitam do atendimento presencial, então tem que analisar essa situação do Banco XYZ para fazer essa análise. Na matriz SWOT, a gente analisa também o ambiente externo, porque a empresa ela não está sozinha no mercado. Ela está inserida no mercado onde tem outras empresas, tem fornecedores, tem a política, tem a sociedade, tem um ambiente externo. Então, eu vou olhar também para esse ambiente externo dessa empresa e eu vou avaliar o que essa empresa tem de oportunidade e o que essa empresa também tem de ameaça, certo? O passo 1 pede que vocês preencham esse quadrante que vocês estão vendo aqui na nossa tela, com ao menos um componente, gente. Preencha cada quadrante com ao menos um componente. Ou seja, você tem que estabelecer pelo menos um ponto fraco, um ponto forte, uma oportunidade e uma ameaça. Mas é claro que vocês vão colocar mais, né? Porque um é muito pouco. Vocês podem ampliar, né, essa análise, essa visão e perceber mais pontos fortes, mais pontos fracos, mais oportunidades e mais ameaças que o banco XYZ tem, certo? Esse é o passo 1. No passo 2, a partir dos componentes inseridos na matriz SWOT, ou seja, para fazer o passo 2, você precisa ter feito o passo 1, porque através do que você colocou lá na sua matriz SWOT, você vai fazer uma análise do mercado de trabalho, avaliando dentro desse contexto se o mercado de trabalho está em oferta ou se o mercado de trabalho está em procura. Faça a mesma análise para o mercado de recursos humanos, ou seja, avalie dentro do contexto apresentado lá na matriz SWOT se o mercado de recursos humanos se apresenta em oferta ou se apresenta em procura. Então, vamos entender primeiro o conceito do que é oferta e do que é procura. Quando o mercado está em oferta, significa que existe uma quantidade grande. E quando ele está em procura, significa que existe uma quantidade pequena, talvez até insuficiente. Vamos entender também o que é o mercado de trabalho e o que é o mercado de recursos humanos. O texto nos explica, olha só. Sobre o mercado de trabalho, considere que é nele que as vagas são oferecidas pelas organizações. E ele está em oferta quando? Quando existe uma excessiva quantidade de vagas e competição entre as empresas para obter os candidatos. E quando que ele está em procura, Regina? Quando o contrário. Quando existe uma insuficiente quantidade de ofertas de vagas e um aumento das exigências dos candidatos. Então, o que é o mercado de trabalho, gente? São as vagas. São o que está sendo oferecido
para os candidatos, são a quantidade de vagas. E o que é o mercado de recursos humanos? O número de pessoas que estão dispostas a trabalhar ou que estão já trabalhando, mas que se interessam pelas vagas que estão sendo oferecidas. Quando que o mercado de recursos humanos vai estar em oferta? Quando tiver uma quantidade excessiva de candidatos. E quando que ele vai estar em procura? Quando estiver uma quantidade pequena, quase insuficiente de candidatos. E aí vocês vão organizar essa análise de vocês dentro do quadrinho que está sendo exposto aí no nosso SGA. De um lado, você vai colocar o mercado de trabalho e vai informar se dentro aqui do banco XYZ ele está em oferta ou em procura e por quê. E vai avaliar também o mercado de recursos humanos e vai informar se ele está em oferta ou em procura e por quê. Gente, nesse porquê, é importante vocês utilizarem bons argumentos. E bons argumentos são feitos quando se faz muitas leituras. Para fazer um bom trabalho, uma boa produção textual, um bom portfólio, é necessário que vocês leiam. E o primeiro livro que vocês têm que ler é o livro da disciplina, que agora está em formato digital dentro do ambiente de vocês, na pastinha da disciplina, dentro do tópico leitura. É importante que vocês leiam, pesquisem, vocês podem incluir dentro aqui do seu argumento as citações, porque as citações elas enriquecem o seu trabalho. Então, quando você for falar do mercado de trabalho e você for justificar por que, na sua opinião, ele está em oferta ou em procura, o que vai abranger sua justificativa? Bons argumentos, citações. Você está lendo o livro e aquele tópico encaixa exatamente no que você quer falar. Você pode extrair aquela fala do seu autor e colocá-la dentro do seu trabalho como uma citação direta, onde você vai copiar os pontos e as vírgulas igualzinho está no livro. E aí você vai referenciar essa citação, colocando entre parênteses o nome do autor, em caixa alta, vírgula, o ano da obra e a página que você tirou essa citação. Gente, cuidado com plágios, tá? Se você for copiar igual está no livro, isso é uma citação e, portanto, necessita ser referenciada. Nada de usar a fala do autor sem referenciar, porque isso é considerado plágio, tá bom? Além da citação direta, você pode utilizar também a citação indireta. E como que ela é feita, Regina? Eu li o livro, achei que aquela parte tem tudo a ver com o meu trabalho, só que eu não quero copiar a fala do autor. Eu quero falar o que ele disse com as minhas próprias palavras. Isso é uma citação indireta. Você tem também que referenciar o autor, porém as referências bibliográficas, nesse caso, elas são diferentes. Você pode utilizar só assim, ó, de acordo com fulano de tal, entre parênteses, o ano da obra. Aí você fala o que ele disse com as suas palavras. E lá nas referências bibliográficas, você tem que citar essa obra. Se você tiver tirado a citação direta ou indireta, não importa, esse livro tem que estar referenciado lá nas suas referências bibliográficas, o que indica que você é um excelente aluno, que você fez muita leitura e que você foi bem argumentativo, tá ok? Bom, depois, a questão ainda pede para a gente ler o artigo da Cúpula Mundial da OIT, que firma o compromisso de criar um mundo do trabalho melhor após o Covid. Então, tem o link, tá? Vocês podem acessar, fazer a leitura e com base nas informações que vocês verão nesse artigo, e considerando que o mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos se influenciam mutuamente, você vai definir pelo menos 3 recomendações estratégicas para o banco XYZ no que diz respeito à adoção do trabalho remoto e também a gestão de pessoas. Então, gente, o passo 2 são 2 etapas. Você vai analisar o mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos, dispondo se ele está em oferta ou em procura e por quê. E vai também trazer 3 recomendações estratégicas para o banco XYZ, certo? Prosseguindo, então, nós temos o passo 3. Vou ler para vocês. Um assunto nas discussões da empresa é com relação à folha de pagamento dos funcionários, pois ela optou pelo benefício emergencial de preservação e do emprego e da renda, BEM. O BEM é benefício financeiro concedido pelo governo federal aos trabalhadores que tiveram redução da jornada de trabalho e de salário, ou suspensão temporária do contrato de trabalho em função da crise causada pela pandemia do coronavírus Covid-19. O valor do bem, ele é calculado pelo Ministério da Economia com base nas informações salariais do trabalhador.
O cálculo é feito sobre o salário dos últimos 3 meses e corresponde a um percentual do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito caso fosse demitido. Esse valor pode variar entre R$ 261,25 até R$ 1.813,03 e depende do tipo de acordo e do percentual de redução negociado com o empregador. No caso da empresa em estudo, num determinado setor, ficou acordado que o empregador pagará 30% do salário bruto do empregado e a União pagará o que equivale a 70% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito. Considerando que os 15 funcionários desse setor recebem 3 mil bruto cada um, tendo como direito ao seguro-desemprego no valor de R$ 1.813,03 e que a empresa optou pelo benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, bem, você vai responder, letra A, qual será o valor pago pelo empregador e pela União para cada funcionário desse setor? Gente, então o passo 3 ele envolve matemática financeira, mas é um cálculo bem simples. A própria questão não diz que este setor, os 15 funcionários recebem 3 mil de salário bruto? E a questão também não diz que a empresa vai pagar 30% do salário bruto? Então, quanto que será pago pelo empregador? 30% de 3 mil. E pela União? A questão não fala que a União vai pagar 70% do valor do seguro-desemprego? E a questão não fala também que o seguro-desemprego desses 15 colaboradores não é o valor de R$ 1.813,03? Então, o cálculo que eu tenho que fazer, quanto é 70% de R$ 1.813,03? E aí, eu vou chegar na resposta. E além de colocar os cálculos, eu devo responder também. Será pago pelo empregador X reais e pela União X reais para cada funcionário desse setor, certo? Na letra B, pede, considerando o valor do auxílio pago pela União, então agora só do auxílio pago pela União, quanto a empresa está economizando com esses 15 funcionários durante o período de 3 meses? E qual o percentual dessa economia? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, qual é o valor do auxílio pago pela União? 70% de 1.813,03, certo? Isso vezes 15 vezes 3 meses. Entenderam? E, além disso, qual o percentual dessa economia? Então, eu vou calcular quanto a empresa estaria pagando se não tivesse esse benefício, quanto a empresa está pagando agora com esse benefício e dividir um pelo outro para encontrar esse percentual. Se vocês tiverem dúvidas nesses cálculos, podem me procurar, tá bom? No privado, aos que são meus alunos. E aos que são alunos do 100% online, podem procurar o tutor eletrônico de vocês, tá bom? Prosseguindo, passo 4. Em meio à pandemia, muitas empresas se deparam a uma situação onde não haviam treinado seus colaboradores para o trabalho à distância. No entanto, por conta da realidade imposta, encontram uma excelente oportunidade de medir a adaptabilidade do colaborador e adotar uma nova realidade de trabalho dentro da empresa. O Banco XYZ se viu obrigado a adotar a prática de home office para muitos colaboradores, devido às questões sanitárias e jurídicas. A adoção de trabalho remoto pode ser entendida como medida de responsabilidade social? É uma pergunta. Apresente uma justificativa no relatório final que possa ser utilizada pelo Banco XYZ em seu relatório anual. Então, gente, vocês terão que ler um pouco sobre a disciplina Responsabilidade Social e Ambiental, a qual já tem aulas disponíveis para vocês, para conseguir entender se essa adoção do trabalho remoto é ou não uma medida de responsabilidade social. Preste atenção, a questão pede que você apresente uma justificativa no relatório final. Então, a minha dica para vocês é que tenha uma citação aqui do autor, referenciando, explicando por que deve ser considerada, né? Se sim e se não, por que não deve ser considerada. E aí você vai ter um trabalho muito argumentativo. Será, gente, que o home office, essa adoção do trabalho remoto, ela é uma medida de responsabilidade social? É até interessante pesquisar sobre isso, né? E aí, dentro aqui, eu sugiro que vocês coloquem, sim, uma citação, porque enriquece o seu trabalho e fica uma justificativa plausível, né? Você leu sobre isso, você
aprender com quem já estudou, com quem já escreveu sobre isso. É legal a gente valorizar os autores, né? Eu sempre indico as citações, principalmente nas questões que necessitam de justificativa. Passo 5. Elabore o relatório final do trabalho, apresentando o resumo realizado dos passos de 1 a 4, utilizando os textos que você produziu em cada etapa. Não se esqueça de identificar cada item em sua respectiva solução. Então, gente, o passo 5, ele é referente à disciplina metodologia científica. Ele é o trabalho em si. No passo 1, resposta. Passo 2, resposta. E aí, você vai fazer isso dentro das normas ABNT. Olha o que pede. Ao final do seu relatório, elabore uma conclusão de aproximadamente 10 linhas sobre os principais conhecimentos que você adquiriu durante a execução do trabalho. Então, o relatório, ele é a resposta de cada um dos passos. E no passo 5, tem que ter uma conclusão de, no mínimo, de aproximadamente, 10 linhas sobre o que você aprendeu, quais os principais conhecimentos que você adquiriu, valeu a pena, né, estudar sobre isso. Após a finalização do relatório, é necessário que ele seja organizado e formatado corretamente para que seja entregue à diretoria e aos investidores. Sendo assim, a organização e formatação devem ser feitas de acordo com as normas ABNT. Devem ser observados os seguintes quesitos: fonte, parágrafo, espaçamento entre linhas, citações. As citações devem seguir as orientações para citações diretas e indiretas. E, no final do relatório, devem ser apresentadas as referências utilizadas para a elaboração do documento. Gente, é o seguinte, sobre as normas da ABNT, ela é um ponto de critério na avaliação do trabalho de vocês, e a instituição, ela disponibiliza um modelo para vocês fazerem, e esse modelo, ele já está dentro das normas da ABNT. Então, a minha indicação é que vocês acessem a biblioteca digital e baixem esse modelo. Ele está lá dentro de normas para a execução do trabalho, e aí ele tem lá modelo para a apresentação do trabalho. É importante vocês baixarem esse modelo, por quê? Porque esse modelo já está dentro das normas da ABNT, então já tem o modelo de capa, você só vai substituir lá onde está nome do autor, você vai colocar seu nome, nome do curso, você vai colocar o nome do seu curso, e ele já está formatado certinho dentro das normas da ABNT. Tá? As normas da ABNT, elas seguem regras específicas, então o parágrafo ele tem recuo de 3 centímetros, o espaçamento entre linhas é 1,5, a citação, se for direta, ela tem que ter o recuo de 4 centímetros, tamanho de letra 10, espaçamento entre linhas simples. Então, são regras específicas e esse modelo já está formatado dentro dessas regras. Então, facilita muito para o aluno, tá bom? Aqui nós temos as principais referências que vocês devem utilizar, que são os livros das disciplinas, que estão disponíveis lá dentro da pastinha de cada disciplina, no campo leitura, tá bom? Além desses, vocês podem utilizar outras leituras também, tá? Quanto mais leitura, melhor, mais rico vai ficar o seu trabalho. E aqui tem algumas orientações para execução. Então, o trabalho ele tem capa, folha de rosto, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão. Essa leitura que eu fiz com vocês aqui de cada passo, ela vai dentro do desenvolvimento, tá bom? Referências bibliográficas e anexos se tiver. Toda essa estrutura aqui está lá dentro do modelo que está disponibilizado para vocês na biblioteca digital, tá bom? Aqui tem mais algumas normas para elaboração e entrega, vou resumir, tá? O trabalho tem que ser postado no formato Word, o arquivo deve estar organizado com o nome dos alunos, para quem fez em grupo, o nome do aluno para quem fez individual. Lembrando que quem vai fazer individual é somente alunos do 100% online, ok? O trabalho para quem vai fazer em grupo é grupo de no mínimo 2 alunos e no máximo 7. E fala aqui um pouquinho do plágio, então se você copiar as coisas lá da internet, colar igualzinho, seu trabalho não será aceito, será considerado plágio, e etc. Para quem vai fazer em grupo, gente, fique atento, tá? Porque o trabalho em grupo tem que ter um líder, e somente esse líder cadastra o grupo, e somente esse líder posta o trabalho. Ah, Regina, e eu posso, então, deixar na responsabilidade do líder? Não, tá? Não pode. Você deve acompanhar também, porque a sua nota,
depende da postagem desse trabalho. Inclusive, gente, para os que são meus alunos, eu acompanho isso bem de perto, tá? Não existe esse negócio de, o aluno escorou em mim, o aluno não quis fazer. Nosso dia é 24 horas para todos, né? Então, se é corrido para você, é corrido para mim, é corrido para todos nós. Precisa se organizar para fazer o trabalho. Quem não faz, não vai com o nome do trabalho e fica prejudicado, porque esse trabalho ele vale pontuação para todas as disciplinas do semestre, tá bom? Bom, é basicamente isso que fala aqui também um pouquinho sobre os critérios avaliativos, mas o que pesa 50% da sua pontuação nesse trabalho é a resposta aos 5 passos, né? As ideias bem justificadas, e isso, para ser bem feito, eu sugiro que vocês leiam, né? A leitura ajuda muito. A riqueza de argumentação, então, que vale falar novamente das citações, isso enriquece muito o trabalho, tem um peso também de 20%. Conclusão, 10%, normas da BNT, 10%, coerência, clareza e coesão, 10%, tá ok? Então, boa sorte a todos, bom trabalho, leiam muito, me procurem em caso de dúvidas para quem é meu aluno. Para quem não é meu aluno, procure o seu tutor eletrônico, tá bom? Para os que são alunos do 100% online. E mãos à obra, gente, é maravilhoso a gente fazer, né? Vamos fazer, tá ok? Fiquem com Deus, um abraço!